Esse é um momento tremendo. Para mim, eu estou tremendo. É uma responsabilidade muito grande a gente ser porta-voz do Senhor, né? Mas como eu sei que eu não consigo ser, eu até estava feliz porque que o Jimmy profetizou que os rios iam até a noite, né? Até hoje à noite, então pensei, bom, o Senhor vai fazer muita coisa. Tem um dia inteiro aqui, né? Glória a Deus. Eu queria começar lendo um texto muito conhecido de Mateus 11, 28, 29 e 30. Eu acho que muitos sabem de cor. Eu estou usando a linguagem da atualizada aqui, NAA. Ela não é aquela que a gente decorou, pelo menos dos antigos, né? Decorar na versão antiga e às vezes se atrapalha. Então eu vou ficar lendo aqui. Mas o texto é Jesus nos chamando. E eu queria falar sobre isso hoje, é o chamado. Na Bíblia fala muitas vezes de vocação, né? E fala de chamado. E às vezes a gente não sabe bem a diferença. E eu queria esclarecer isso um pouquinho hoje, usando os textos, mas acima de tudo, para o que fomos chamados? Que é muito mais importante saber o que é chamado, né? Então, diz ali, Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, Jesus está dizendo três coisas importantes. Primeiro é que nós devemos vir a Ele. É claro que quando Jesus estava aqui na Terra, Ele estava fisicamente e as pessoas realmente tinham que vir a Ele, né? Mas esse texto está ampliado porque dentro do contexto ele fala que venham a mim, projetando isso para todos os tempos e todos os lugares. Como o Senhor foi exaltado e disse que estaria conosco todos os dias, vir a Ele, pode ser aqui, pode ser na sua casa, pode ser em qualquer lugar. Ele está aqui. Ele está conosco aqui. O seu Espírito está aqui. Então, a ideia que às vezes nós temos desse texto é que, esse é um chamado para os cansados e sobrecarregados. Eu não estou nessa lista. Às vezes pensamos assim, né? E os teólogos, eles interpretam esse cansados e sobrecarregados usando o contexto onde Jesus estava trazendo uma nova forma de relacionamento com Deus. Que antes era tanta lei, tanta regra, tanta coisa que eles não conseguiam cumprir para agradar a Deus nas leis e nos mandamentos, que o Senhor agora vinha aliviar tudo isso. E é um fato. Eu não estou dizendo que os teólogos estão errados, né? Eu só estou dizendo que, de fato, nós somos muito privilegiados, porque nós não estamos mais nessa lei. O Senhor se fez o sacrifício eterno por nós, né? Por isso que nós mesmo tendo outras cargas
e outras dificuldades, mas nós temos o privilégio de vir ao Senhor e lançar sobre Ele tudo que está nos pesando. Ele tomou o nosso fardo. Ele tomou o nosso pecado. Tudo aquilo que estaria pesando sobre nós. Então, eu não sei, existe alguém que se exclui desse chamado? Que um dia teve que vir ao Senhor por causa do peso que estava sobre nós? Então, esse chamado é para todos. Não fosse isso apenas, mas ele diz uma segunda coisa. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Aí parece assim que é uma troca, né? Só um pouquinho. O Senhor tira meu peso, me alivia e agora bota um outro jugo. Podemos interpretar isso muito mal, mas acontece que quem conhece uma canga, né? Um jugo de boi, sabe que é o Senhor que vem repartir conosco a sua vida para que, andando com Ele, debaixo do mesmo jugo, nós tenhamos alívio, nós tenhamos vida. E depois ele diz: aprendam de mim. Bom, por favor, agora todos nós estamos incluídos. Não há ninguém que não precise aprender dele. E ele diz o que primeiramente precisa ser aprendido, porque sou manso e humilde de coração. Creio que todos nós precisamos aprender com Jesus. E texto de Filipenses que tão bem conhecemos, o capítulo 2, que diz: tende a mesma atitude que Jesus teve, que se despojou de tudo para se sujeitar ao propósito de Deus. Nós precisamos aprender a ser mansos e humildes de coração. E a promessa é que a nossa alma, a nossa vida aqui, ela tem um descanso, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Bem, eu vou agora colocar ele um pouco melhor no contexto, porque essa foi uma exclamação de Jesus que começa lá no versículo 25 do capítulo 11. Que diz assim: porque aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai. É uma oração, né? Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Eu imagino que a gente se sinta tão pequenino, né, Madalena? Tão insignificante, tão incapaz. Mas o Senhor diz assim: Ele escondeu dos sábios e instruídos para que o seu poder não se manifestasse por sabedoria e intelectualidade, mas por revelação. Revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Já pensou, eu assim, pequenininho que sou, talvez alguém pouco conhecido e não interessa isso, o Senhor se agrada a se revelar para mim e para ti. Se você se sente pequenino, o Senhor se agradou de se revelar a ti. Coisa boa, né? Não é por merecimento.
Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Bom, isso dá uma pregação bem grande, né? Mas não é o meu propósito parar aqui. Mas uma coisa importante. Todos nós temos que estar atrelados a Jesus. Debaixo desse jugo, todos nós, de humildade e mansidão. Essa é a vida do reino. Essas são as pessoas que o Senhor quer formar. A sua imagem e semelhança. O Senhor quer mansos e humildes. Aliás, desculpe a comparação, mas sabe como a gente amansa um boi? Para quem não sabe, né? Nós somos meio urbanos. A gente atrela o boi numa canga com um boi manso, domesticado, né? Um boi que aprendeu a se sujeitar, a se submeter. E aquele novo, né? Que fica atrelado ali, ele começa esperneando, mas à medida que vai andando, vai se sujeitando, vai aprendendo nesse mesmo passo. Quando nos convertemos, nós meio que esperneávamos de vez em quando, né? E tentávamos nos livrar disso. Mas o Senhor nos atrela a Ele, para que a gente seja manso e humilde. Quando Jesus estava aqui, Ele chamou, falando do chamado, né? Ele chamou os seus discípulos, passou por Filipe e disse, siga-me. Passou por, o próprio Mateus, em Mateus fala do seu chamado, né? Ele estava lá na coleteria ali, e aí Jesus passou e disse para Mateus, siga-me. E depois falou com aqueles pescadores, né? 2 irmãos, André e Pedro, depois os outros, Tiago e João, que estavam pescando lá. E ele disse, sigam-me. Esse é o primeiro chamado de Jesus. O chamado para sermos seus discípulos. É para todos. Não era só para os 12 lá. É para todos. O que me levou a pensar um pouco sobre como seguimos Jesus e como servimos o Senhor, é porque nós passamos um tempo aqui sem poder nos reunir, né? E a gente como supervisores desse trabalho, né? Ficamos pensando assim, tá, e agora o que vai acontecer, né? Nós não temos mais palco, não tem mais banda, né? Daí, claro, hoje ainda o virtual nos salvou um pouquinho, né? Mas a vida de Cristo não é virtual. A vida de Cristo é real. Então, ficamos pensando, como tantas vezes já foi dito aqui, né? Estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Ouvi alguma profecia esses dias que diz que esse é o tempo de um tsunami, assim, que ele vem e recua, assim, né? Vai juntando para vir, então, com toda a sua força. Eu creio que um dia esse lugar aqui vai ser fechado. Não queria. Tão bom estar aqui, né? Mas eu acho que nós vamos passar um tempo difícil, onde a vida da igreja
vai ser só o que de fato é a vida de Cristo. Não é só um sermão aqui, né? Um louvor, né? Uma coisa assim que... Mas é a vida do dia a dia, onde a igreja vai ter que se mover, onde a igreja vai ter que viver a vida de igreja, onde ela está, na sua casa, nos seus relacionamentos. Não sei como é que vai ser, mas é certo que isso vai nos santificar. Porque vai tirar tudo que é supérfluo, vai tirar tudo que aquilo que não é. Né? Hebreus diz assim, tudo que tem que ser abalado, vai abalar. O que vai sobrar? O que não é abalável. O inabalável. E o reino de Deus é inabalável. Mas foi isso que me motivou a pensar um pouco mais sobre para que fomos chamados. E eu vou entrar por um caminho aqui, um jeito que eu sempre faço, né, indiretamente, mas eu já falo antes, porque eu sei que muitos ficam pensando, o que vai acontecer? O que o Otto está falando? Onde é que vai chegar? Né? Quando é que ele vai conectar as coisas? Né? É mais ou menos assim que eu penso mesmo. Então, eu quero começar com um salmo que Paulo cita em 1 Coríntios 3, 20, ele diz assim, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Né? E esse sábio, na verdade, é a sabedoria dos homens, do ser humano. Mas sábio é o que acha que sabe, mas sobre quem Deus diz que ele não sabe. O mundo e o reino não seguem a mesma estrada. Então, os sábios desse mundo não são sábios para Deus. Agora, a nossa busca tem que ser, como posso eu então ser sábio para Deus? Como eu posso fazer isso? Que Deus se agrade. Bom, como eu já disse, no texto de Mateus, tudo tem que estar debaixo do jugo de Cristo. Se nós fizermos uma comparação com o corpo de Cristo, né? É um corpo, todos estão ali, mas tem uma cabeça. E todos têm que estar debaixo dessa cabeça. Não é isso que Efésios diz? Retendo a cabeça. Então, na verdade, tudo passa por Jesus. Ele é o dono da igreja. Então a pergunta, nós temos que começar a separar o que nós queremos para a igreja e saber o que Jesus, o dono da igreja, quer que nós façamos. Às vezes a gente quer fazer uma coisa na igreja porque nós queremos. Quem decide somos nós, quem gosta somos nós, o jeito é nosso. Então, eu não estou falando especificamente da congregação aqui, estou falando a igreja no mundo todo. Como tem coisas que a igreja faz, que ela faz porque acha que, né, que é bonito, que gosta, né? Há tantas coisas que os extremos nos assustam, né? Porque a gente vê coisa da igreja assim, mas isso é, né? Bom, não sei nem se faz parte da igreja, mas de qualquer forma, nós vemos que nem tudo aqui está debaixo desse jugo do Senhor Jesus. Nem tudo foi algo que a cabeça decidiu. Para não entrar no tema daquilo que nós temos aprendido entre nós, e que João Nelson escreveu um livro, O Serviço dos Santos, né? Ali, se alguém ainda não leu,
os mais antigos já leram, né? Deve fazer uns 20 anos que esse livro está entre nós, né? Mas tá lá algumas coisas muito preciosas que foram revelações do movimento, assim, que Deus começou a fazer entre nós. Então, ali nesse livro Serviço dos Santos, o João Nelson usa o texto de Efésios 4 para trazer com clareza uma volta ao que a Bíblia traz como vida de igreja. E que se olhássemos há 50 anos atrás para as estruturas da igreja, as igrejas mais tradicionais, assim, né? Eles tinham uma liturgia, assim, meio que engessada, né? E aí precisava quebrar algumas coisas. E Deus fez isso em muitos movimentos que Ele começou em muitos lugares na face da terra, né? E nos alcançou também. Chamado é alguma coisa que a gente ouve de alguém, né? Se eu disser assim, Jimmy, vem cá. O Jimmy ouviu um chamado meu. Esse chamado, todos nós precisamos ter ouvido do Senhor. Porque é uma resposta que Ele precisa de cada um para segui-lo. Então, chamado é isso. Quando se fala de vocação, e daqui a pouco eu vou ler um texto, vocação na Bíblia, é a mesma coisa que chamado. Absolutamente a mesma coisa. É claro que às vezes a tradução fica mais interessante, assim, vou colocar vocação, mas duas pessoas que disseram que é a mesma coisa, para vocês não acharem que eu estou fazendo interpretação própria, é o Karl Barth, que é um teólogo renomado do passado, né? E o Russell Shedd, que não faz muito tempo que ele faleceu, que conhecia grego, ainda que ele seja mais da linha tradicional, mas ele conhecia o grego, e os dois dizem a mesma coisa. Vocação e chamado é a mesma coisa. Então, às vezes eu fico pensando, e aí vocês querem ver como nossa mente de conceitos não funciona assim? É vocação para o ministério ou é chamado para o serviço? É a mesma coisa. As duas coisas são a mesma coisa. Ministério é serviço, vocação é chamado. Então, dizer só que quando nós dizemos de uma forma, nós pensamos uma coisa. Quando dizemos de outra forma, nós pensamos outra coisa. Esse conceito precisa ser quebrado. Eu acho que vocês já ouviram, né? Tantas vezes. O meu ministério. Aí eu já fico tranquilo, né? Porque é o dele, né? É o dele, não é o do Senhor. É dele. Então tá bom. Cada um pode escolher o ministério, né? Não tem. Eu não vou julgar isso, né? Mas eu vou usar o exemplo, né? Já que os músicos apanham muito de mim, né? Assim, daí diz o ministério da música, tá? Então tudo bem. E se não tiver mais palco, não tiver mais plateia, não tiver mais, onde é que vai ficar o teu ministério? Espero que seja no violãozinho, né? No sofá da tua casa com teus familiares. Glória! O Senhor se agrada disso. Aliás, eu sempre lembro do Victor Rodrigues, que um dia alguém perguntou assim,
Mas o que eu decido na hora que me chamam para o ministério e eu tenho que resolver um problema de família? Ele disse assim, olha, a família tem um ministério. É o teu trabalho de cuidar da tua casa. Levar toda a tua casa como bom sacerdote aos pés do Senhor. Trazer a palavra do Senhor para a tua casa. Então, essa coisa nós precisamos quebrar um pouco para que, quando tudo isso aqui não existir mais, e eu não estou profetizando, tá? Eu não estou querendo acabar com nada. Eu realmente estou pensando que nós temos que estar preparados para, se por acaso, né, isso aqui for fechado. Então, a vida da igreja vai continuar. Está perdoado, Lucas, viu? O Lucas vai ter um ministério na sua casa. Já tem, mas vai aumentar. Aleluia! Felicidade dele. A vocação para nós, aqui no nosso conceito, nossa sociedade aqui, né? Vocação tem uma conotação de disposição natural para alguma coisa, né? Alguém tem uma disposição natural. Até, vamos chamar assim, acham que é predestinado para alguma coisa, né? Uma tendência, mas isso obrigatoriamente não é espiritual. Pode até ser que Deus tenha criado com um objetivo, né? Já antes de se converter. Não quero falar sobre nenhum chamado específico, tá? Porque aí vou falar para uma, duas pessoas ou três pessoas. Eu quero falar para todos nós. 1 Coríntios 1. O bom era ler todos os primeiros 4 capítulos de 1 Coríntios, né? Daí a gente vê bem o contexto, né? Mas vou tentar resumir. Irmãos, versículo 26, diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, o Senhor nos chama atrelados a Ele. É no poder dEle, é na santidade dEle, é na força dEle, é no amor dEle. Amém? Então, você tem vocação? Seja convicto disso. Você foi vocacionado. A palavra vocação, né, ela vem de vocalização, né? Ou seja, alguma coisa que foi falada, né? Então, a vocação, alguém te chamou. Alguém me chamou.
Então, você foi vocacionado. Aqui fala bem claro. Considerem a vocação de vocês. Já considerou que Deus te chamou? Essa palavra da Madalena de manhã, quando acorda, ela deve ser realidade de outros entre nós. A gente abre os olhos e alguém disse, né? Deus me acordou, então eu estou vivo para realizar o seu chamado. É bom acordar assim. Interessante quando Jesus fala sobre o chamado dos seus discípulos, eu quero citar isso porque eu acho que pode ajudar alguns. Em Mateus 8, 19, ele diz assim: Jesus, vendo muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba. Um escriba. O escriba era da linha da tradição, que tinham o encargo de esclarecer a palavra. E ele diz uma coisa assim, ó: mestre, vou segui-lo para onde quer que o senhor for. A gente, se alguém diz isso para nós, eu, né, vou seguir Jesus por onde ele for. A gente já fica feliz, né? Puxa vida, que decisão de um homem desses, né? Mas Jesus, ele alerta. Ele não diz aqui, não diz que não, nem sim, nem... Mas ele diz assim: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, o que Jesus disse é que segui-lo não é sem sacrifício. Segui-lo não é simplesmente estar livre de todos os problemas, porque estamos atrás de Jesus, que é o capitão, né? E atrás dele, assim, não tem guerra, né? Tem luta, sim. Não é sem trabalho, sem sujeição, sem esforço. E ao mesmo tempo, logo depois disso, Jesus diz assim: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Agora ele não está falando de um escriba, agora ele está falando de um discípulo. E muitos de nós somos assim, né? Eu vou seguir Jesus, eu quero seguir Jesus, só tem um negócio. Eu tenho um compromisso. E eu vou resolver esse compromisso. Depois que eu tiver resolvido esse compromisso, eu vou te seguir. E olha que não era pouca coisa, era sepultar o pai. O pai não estava morto, tá? Essa história aqui, se o pai tivesse morto, ele não estaria com Jesus, estaria lá com o pai. Essa era a tradição judaica, não podia sair de lá. Mas certamente o pai dele estava velhinho, precisava de cuidados, né? E aí ele disse assim: eu vou deixar de lado esse negócio de seguir Jesus e vou fazer as minhas tarefas. Depois, quando eu terminar, eu volto para seguir Jesus. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Parece que é um desprezo, né? Contra pai e mãe. Não é. Se nós olharmos o ensino de Jesus, e ele até traz a palavra sobre honrar pai e mãe, né?
que os fariseus às vezes desviavam. Bom, nós temos que cuidar dos nossa família, sim, dos nossos pais. Os meus, tive que cuidá-los no fim da sua vida. Agora está na hora dos meus sogros, né, que estão velhinhos. Não importa, essa é a vida natural. E nós temos que honrar nossos pais, temos que cuidar deles. É palavra de Deus isso, né? Parece só, e Jesus usa um exemplo assim forte, porque nada é mais importante do que o reino. Nada. É buscar o reino em primeiro lugar. Só que não podemos deixar o reino por nenhum motivo. E o Senhor vai dar graça de você cuidar dos seus velhinhos, viu, Jimmy? Bem, mas era discípulo, né? E era discípulo tanto que ele disse Senhor, né? Quando diz Senhor é porque a gente tem um Senhor. Ok, sigamos. E agora Jesus não, agora no texto das epístolas, né? Jesus já está glorificado, não está mais entre os discípulos. Em Romanos 8, outro texto que a gente conhece muito, muito bem, Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O chamamento do Senhor tem um propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Interessante, assim, sabe qual é a visão que eu tenho desse texto? Primeiro porque todos os verbos estão no passado, né? Tanto aqueles que se passaram há muito tempo, porque quando nós ainda não estávamos criados, né? Não tínhamos nascido, o Senhor já nos predestinou. Nos destinou para Ele. E agora ele fala assim, e o glorificação, eu não fui glorificado ainda. Mas Deus que está fora do tempo, olha para esse texto assim, essa é a vida do meu discípulo. Eu já conhecia ele, eu sabia qual seria a resposta dele ao meu chamado, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de uma predestinação, de Deus assim, eu vou criar um homem que vai me seguir. Aí é robozinho, né? Alguém que o Senhor já sabe, porque Ele não está preso ao tempo, Ele sabe o nosso passado, o nosso futuro, Ele pode dizer toda a nossa vida, né? O Davi estava consciente disso, ele disse assim, todos os dias, né? Já estavam escritos, não que ele escreveu para que Davi fosse assim, mas ele escreveu porque sabia que Deus, o Davi ia ser assim. Então, o Senhor nos conhece e o Senhor nos chamou, nos predestinou para Ele e nos justificou e nos glorificou. Essa é a nossa vida. Então, atrelados a Ele, debaixo do seu jugo, é que nós vamos andar assim. Agora,
nós somos chamados segundo o seu propósito. Eu queria novamente enfatizar isso, porque eu vivi muito tempo decidindo o que eu ia fazer para o Senhor. Mas um dia eu descobri que há uma grande diferença de saber para que eu fui chamado. Eu não estou falando que nós não façamos coisas práticas, né? Alguém varreu esse salão aqui, né? E ele estava servindo o Senhor. É claro. Mas o que eu quero dizer é muito mais do que isso. É de nós dispormos a nossa vida para servir o Senhor. Não entendi. Ah, eu não sei o que eu disse. É, a, a minha experiência é muito simples nesse negócio, né? Porque eu decidi muitas vezes o que eu ia fazer para o Senhor. Eu decidi, eu achava, sabe que às vezes eu não sei o que nos move, né? A nossa motivação verdadeira. Eu acho que muitas vezes é pelo que nós gostamos. E nem tudo a gente faz porque a gente gosta. O Senhor vai nos dar prazer em servi-lo. Isso é certo. Por mais difícil que seja a obra, o Senhor nos dá prazer. É um descanso da alma. É um descanso da alma. Mas um dia eu descobri o que realmente, por qual o Senhor me chamou. A reforma, ela foi uma quebra de um tempo da vida da igreja de muita treva, né? Havia uma liturgia, uma força. Bom, poderíamos falar muito tempo sobre isso, mas a igreja era uma igreja que tinha uma divisão bem forte de clero e leigo, né? Que eles chamavam de clero e leigo. E hoje aqui eu sou um leigo, tá? Havia uma força muito grande para que a tradição da leitura da Bíblia fosse, no caso, o latim, porque era a língua do império, né? Havia uma tradição de que não poderia se traduzir a Bíblia para as línguas do povo. Havia muitas coisas, né? Sem falar das tradições ali de que nem bíblicas não eram, né? Então, Lutero tenta quebrar isso. E é muito gostoso a gente ouvir essa história, né? Porque em relação à música, por exemplo, viu, Lucas? Eu ouço tantas vezes alguém dizer assim, eu sou calvinista, né?
Sabe qual era a ideia do Calvino sobre a música? Preciosíssimo. Eu acho que eu vou ser calvinista. Ele era assim, ó. A música, ela precisa ser congregacional. Que bom que praticamos isso, né? Hoje, com essa liberdade. A segunda coisa, a música e a oração devem andar juntos. Coisa legal. A gente adora e ora juntos, congregacionalmente. E por fim, aí agora entra uma espetadinha, né? Por fim, ele diz assim, que nada nos distraia nesse cantar. Nem instrumentos, nem outras vozes. Ele era calvinista, né? Hoje a gente atrai as pessoas para o entretenimento na música, né? Tem tanta coisa ao redor da música que o Senhor fica esquecido. Isso é uma obra maligna, tá? Porque e isso, graças a Deus, nós temos praticado com muita clareza diante de Deus, né? Que o nosso cântico é para adorar o Senhor. A adoração naquele tempo era para ser para Deus. Depois entrou o humanismo e estragou um pouco tudo, né? Mas essas quebras, né? Eu lembro que um dia um querido tio meu, que já faleceu há muito tempo, se escandalizou comigo porque eu batizei uma pessoa. A tradição não permitia isso. Era o clero e o leigo. E eu era leigo, não podia, tinha que... né? Então, queridos, graças a Deus, Deus restaurou muita coisa. E nós fomos chamados para ir pregar o evangelho, batizar. Você foi chamado para isso. Esse chamado é de todos nós. Aleluia. Tessalonicenses 1:9, também conhecido entre nós. Primeira Tessalonicenses 9. É isso. Não é essa. Bom, se não foi isso, eu vou ter que achar se eu acho, né? Mas alguém pode me ajudar. O texto que fala sobre chamados à comunhão de seu Filho Jesus. Me ajuda aí. Esse texto, né, fala, a comunhão é de novo, eu gosto de pensar assim, tudo coopera para o mesmo lugar, né? A gente ser colocado no jugo de Jesus é a comunhão com Ele. É 1 Coríntios? Puxa vida, que errada. Eu anotei aqui, mas... Então vamos a 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, nosso Senhor. Então, de novo, nosso chamado é andar junto com Jesus, é andar nas coisas de Deus. A comunhão não é assim, às vezes a gente tem uma ideia de que, como é bom ter comunhão, né? E a gente senta assim, numa poltrona, assim, e ouve um louvor legal, assim, e está com a pessoa, e mesmo repartir, né? É muito mais do que isso. Isso é bom,
Isso é gostoso assim, né? Mas a comunhão é andar em unidade com Jesus. Então, nós estamos sendo o corpo de Cristo para expressar essa vida de Cristo. E aquilo que a reforma também quebrou foi, nessa questão de sacerdote leigo, é que, de repente, esse texto veio, né, para os reformadores com muita clareza que nós somos povo sacerdotal. Então, cada um de nós que faz parte do povo de Deus é um sacerdote. Isso para aquela época era uma proibição. Aliás, nem deixavam ler a Bíblia, né? E nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, porque ali, na comunhão dele, é que nós vamos fazer o quê? Proclamar as virtudes dele. Nós temos um ensino assim, né? De que ser semelhante a Jesus é ter o caráter de Jesus. Até aí, tudo certo. É claro, né? É o mesmo caráter. Só que, como é que nós vamos expressar esse caráter? Tem que ver as nossas atitudes. O caráter, ele é visto pelas atitudes que ele realiza, não é? Que faz. Então, Jesus mostrava isso com abundância. O seu caráter era visto em todas as atitudes, em todas as suas palavras, em todas as suas ações. Então, o caráter de Cristo formado em mim, ele também forma as mesmas atitudes de Cristo e as mesmas ações de Cristo, né? Se nós somos iguais a Jesus, nós vamos fazer as coisas de Jesus. Aliás, Atos começa assim, né? Falando da igreja. O que Jesus começou a fazer e a ensinar, né? Agora é vocês que vão fazer. Ou seja, a cabeça, incluindo todo o corpo nesse serviço. Nós somos corpo. Então, nós temos muitos dons, nós temos muitos ministérios, né? Mas é tudo um corpo só. Eu agora gostaria de ler com vocês Efésios 4. Quanto tempo eu tenho ainda? Até a noite ia se fluir, né? Então tá. Paulo diz assim, começo do capítulo 4. Peço que vocês vivam da maneira digna da vocação a que foram chamados. Aqui aparecem as duas palavras, né? Como se fossem duas palavras diferentes. Mas se fôssemos traduzir literalmente do grego, seria assim, ó. Peço que vocês vivam da maneira digna do chamamento a que foram chamados. É a mesma raiz da palavra, não muda. Só que, claro, fica melhor assim como está aqui, né? E não estou condenando a tradução. Com toda humildade e mansidão. Vocês já ouviram essa palavra antes? Humildade e mansidão? Onde é que a gente aprendeu isso? Com Jesus. Quando nós fomos a Ele, nós começamos a aprender isso. Com toda humildade e mansidão. E muito mais com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual foste chamados. Vocês foram chamados para uma esperança. Existe uma esperança para a qual o Senhor nos chamou. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Porque é o corpo de Cristo. Agora tem um título aí, eu não sei qual é o título que está na tua Bíblia, mas diz assim, o Santo Ministério e o Serviço dos Santos. Está ali na sua Bíblia? Graças a Deus, isso não foi revelação da Bíblia. Isso aí é alguém que colocou assim.
Porque o texto nenhuma vez cita ministério. Nenhuma vez. Então, o texto que nós entendemos, ele concedeu uns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, vejam bem, agora isso Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Agora note uma vez que ele vai colocar nos verbos o nós, ou seja, se incluindo no corpo. Ele não diz que ele tem um ministério e os outros têm outra coisa. Ele diz assim, ó. Primeiro, até que todos cheguemos à unidade da fé. Cheguemos, o Paulo está se incluindo. Certo? Depois, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos nós, ele e nós, como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, verbo, cresçamos. Ele está se incluindo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, nós já temos repetido isso tantas vezes, né? Mas todo o corpo bem ajustado e consolidado, pela cooperação de cada parte, a sua e a minha, para que efetuemos o crescimento para a edificação de si mesmo, desse corpo, porque ela é a expressão de Cristo, a igreja. Então, Paulo é muito simples nessa sua expressão. Eu quero terminar o contexto de 1 Coríntios. Se vocês lerem os primeiros 4 capítulos, ele vai ver que Corinto era uma igreja dividida, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus, né? Então, daí o Paulo disse, espera um pouquinho, por acaso Jesus está dividido? O Paulo tem uma função no corpo. O Apolo também tem, o Cefas também tem, mas todos nós cooperamos juntos para a edificação do corpo. Então, Deus tem te chamado para estar nesse corpo, debaixo do seu jugo, para realizar alguma coisa. Pode ser grande, pequena, pode ser de 1 talento, pode ser de 5, pode ser uma coisa longe, pode ser uma coisa perto. Atenda o chamado do Senhor, mas é para o todo. Vocês todos estão incluídos nisso. E isso, se aqui não tiver mais, esse serviço continua existindo. E ele chega no capítulo 4 de 1 Coríntios, e eu quero terminar aqui, porque eu vejo nesse texto a humildade e mansidão de Paulo e o exemplo. Porque o Paulo, muitas vezes assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não diz isso? Então, eu vejo assim que Paulo estava sempre muito atento para aquilo que é o seu chamado para a igreja. E ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Capítulo 4 termina assim, ou começa assim. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo
encarregados dos mistérios de Deus. Como é que você entende isso? Os que já estudaram um pouquinho, né, sabem que essa palavra ministros que está traduzida aí, é uma palavra que aparece uma única vez no Novo Testamento, que é ali. E a palavra é hyperetas, em grego. Você já deve ter ouvido alguns, né, falar. O que era um hypereta? Era um remador. Estranho, né? Um remador. Não sei se alguns já viram filme da época assim, antiga, do Império Romano, de outros, né? Onde tem remadores nos barcos, assim. Em alguns filmes clássicos, assim, aparece muito bem aqueles remadores enfileirados assim, né? Normalmente no porão lá de baixo, né? Aí tem um buraquinho assim, onde passa o remo. E normalmente são escravos acorrentados para não saírem do seu trabalho. E era conhecido essa palavra era conhecida. Ela tinha uma conotação de submissão e de trabalho. Submissão por quê? Porque tinha uma pessoa que ditava o ritmo daquela galera. Todos iguais. Tchá, vocês já viram isso? Tchá, tchá. Isso. Eles... O Ben-Hur, né, que foi o primeiro filme que eu vi, em 1800, não sei. Eu sei que o filme que eu vi no Astor, só tem fachada ainda o Astor, né, já tem um prédio bonito atrás. Mas foi o primeiro filme que eu vi na minha vida. E era bem isso. Eles sabiam que eles, como ministros, né, já que usou a palavra ministros, eles estavam subordinados ao Senhor para um trabalho escravo. E tinha que andar coordenadamente com todos os outros remadores, para que esse barco andasse na sua velocidade máxima, né? Vale a pena olhar uma figura assim. Eu gosto até, às vezes, né, o Jim me ajuda para trazer, mas eu tive muito pouco tempo, não deu tempo, mas nos dá uma imagem assim, muito clara, que não adianta eu querer fazer o que eu quero. A pessoa, se eu penso, eu vou andar mais ligeirinho, ou mais devagar, porque não, tinha que ser submisso à regra daquele serviço. E o fato de ser escravos nos identifica bastante, não identifica? Nós fazemos para que o corpo todo chegue ao seu destino. Remando, nós estamos levando todo mundo junto. E ainda, quando diz encarregados dos mistérios de Deus, sabe o que é esse encarregados? É mordomo. Mordomo. Somos mordomos dos mistérios de... Quer dizer, o Paulo dizendo que ele era mordomo dos mistérios de Deus. Por quê? Porque ele diz assim, ora, além disso, o que se requer desse mordomo é que cada um deles seja encontrado fiel. Ele está falando aí dele e do Sóstenes, que foi que ele usou que escreveram essa carta, né? Então, quando se dá a chave do cofre para o mordomo, a gente
espera que ele seja fiel. O mordomo é uma pessoa de confiança. Então, Paulo se vê assim. Agora, dentro desse todo, vamos ver se eu... Ele diz assim, vamos dar uma olhada aqui, ó. Na continuidade do capítulo, ele diz assim: pois quem é que faz com que você sobressaia? Versículo 7. Quem é que faz? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se glorie como se não o tivesse recebido? Olha só, essa humildade e mansidão aparecendo na atitude de Paulo. E ele então diz que, como apóstolos, eles eram em último lugar, porque se tornaram espetáculo do mundo. É isso, por isso que ele podia dizer: sejam meus imitadores. Vou parar por aqui. Eu creio que nada de novo até aqui, né? Mas eu creio que nós precisamos ser despertados para o nosso chamado. Despertados porque talvez alguns já tenham anos de vida, né? E vão se esvaindo assim as forças e aquele primeiro chamado, né? Relembrem quando o Senhor os chamou. E que o Senhor nos encontre fiel naquilo que Ele nos chamou. Não troquem por outras coisas. Não se percam pelo caminho. Não se desviem, não se entretenham com outras coisas. Porque está chegando o tempo onde nós precisamos estar preparados para o dia mau. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar juntos? Senhor, nós te agradecemos. Nós que olhamos para nós mesmos e dissemos: nada sou, o que eu posso fazer? Senhor, obrigado porque tu nos incluíste no teu corpo. E ainda disseste que era do teu agrado revelar os grandes mistérios de Deus para os pequeninos, para os simples. E nós te agradecemos que nessa lista fomos incluídos. Que sejamos fiéis, Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis. Senhor, se há pessoas aqui que estão atrelados a outras coisas, Senhor, livra eles, alivia esse fardo, tira eles, põe eles debaixo do teu jugo, Senhor, que é leve e suave, para que possam caminhar livremente, para que possam manifestar a tua vida no corpo, para que todos nós estejamos preparados, porque o mundo é mau e o mundo vai passar. Mas a tua palavra e a tua vida que está em nós é eterna. Obrigado, Jesus. Renova-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças sobre vocês, queridos.